com Bom Dia Bahia. Olha, ele é um dos publicitários mais respeitados e atuantes da América Latina. Baiano de Vitória da Conquista, Sidônio Palmeira já foi responsável por campanhas políticas no Brasil e em outros países, onde ajudou a eleger presidentes. Na última campanha, aqui no país, bem disputada e polêmica, Sidônio trabalhou para eleger Lula pela terceira vez presidente do Brasil. A experiência virou livro, Brasil da Esperança, o marco nas eleições mais importantes da história do país, que ele está lançando e está aqui comigo hoje no Bom Dia Bahia. Tudo bom, Sidônio? Bom dia, bem-vindo. Como vai? Bom Dia Bahia. Tudo bom, Casimiro? Tudo bom? Tudo bem, tudo ótimo aqui nessa manhã linda, né, da Bahia. E que livro bonito, hein? Deixa eu mostrar aqui. Lançado já em Brasília, com a presença, claro, de Lula e ministros e outras autoridades. Lula gostou do livro, não gostou? Rapaz, ele adorou o livro, né? Porque essas eleições de 2022 foram as eleições mais importantes da história do país, né? Porque a gente está enfrentando aqui a extrema-direita e o livro mostra tudo o que tem do marketing aqui. No livro tem um negócio interessante, né? Eu tenho QR Code, você assiste todos os filmes da campanha. Ah, tem QR Code, a pessoa pode acessar e ver os filmes, então. Todos os filmes. Agora me fala o seguinte, Sidônio, rede social, né? Está sendo muito usada, né? As redes estão sendo muito usadas nas campanhas e o candidato, no caso, o Bolsonaro, se eu estiver errado, você pode me corrigir, usou mais as redes sociais, né? Através de levantamentos que foram feitos até. Até que ponto isso é importante? Até que ponto isso pesa numa campanha política, por exemplo? Olha, a comunicação ela mudou muito, né? De 15 anos para cá. Com o advento das redes sociais, teve uma transformação muito grande na comunicação. Sim. Antigamente, a televisão ela tinha uma força muito grande, depois rádio, né? E com as redes sociais, eu posso dizer assim, talvez hoje é o instrumento de comunicação mais forte hoje de uma campanha política. Como construir um candidato? Por exemplo, né? Lula, a gente sabe, é um metalúrgico, já tem experiência, né? Terceira vez presidente do Brasil, já ocupou outros cargos políticos e tem o carisma próprio dele. Alckmin, que é vice, totalmente diferente, né? Até, brinca até na campanha, chuchu, picolé chuchu, enfim. Como é que se constrói um candidato? Você pega, por exemplo, características próprias dele para exaltar a construção desse personagem? É assim que funciona, para entender? Pois é, né? Assim, eu, por exemplo, eu sou contra a ideia de falar assim, marqueteiro. O cara faz um cara de qualquer jeito e vende de qualquer jeito. Não dá para ser assim. Eu acho que a gente tem que trabalhar com a verdade. A verdade é difícil, né? Vamos fazer um raciocínio aqui. A mentira é muito mais interessante que a verdade, né? A mentira é imaginativa, ela é criativa, ela desafia a lógica. Tudo isso está na mentira. Você fala até no livro que gosta de ser Eu falo um pouco sobre isso, e que a verdade venceu. Para você trabalhar com a verdade ela não passa de uma mera constatação da realidade. É uma mera constatação da realidade. E a mentira não, você pode criar mil coisas. Aí você pergunta assim, mas por que não trabalhar com a mentira? Só que a mentira, ela fere a ética. Ela causa dores profundas e pode causar até mortes, problemas. Então, esse é o problema da mentira. Já a verdade, não. A verdade, ela passa o que está ali na realidade. Então, para você trabalhar com a realidade, você mostrar que um candidato ele é verdadeiro, né? Mostrar suas propostas é muito mais difícil e aí exige muito mais criatividade para ser interessante. Então, a gente tem que fazer com que a verdade seja tão interessante quanto a mentira, né? Então, essa é uma disputa. O voto. E o objetivo da campanha, do trabalho do publicitário, claro, é conquistar a moeda, o voto, não é isso? O voto. Conquistar o voto. Na verdade, não é nem conquistar o voto é consequência. É você fazer com que a população conheça as propostas desse candidato e que essas propostas são mais corretas para a cidade, ou para o estado, ou para o país. Vejamos, pegando na linguagem jornalística, né? Numa campanha política, você tem que ver assim, quem pauta quem. A primeira coisa que você tem que fazer é pautar o candidato. Então, o seu tema, qual o tema que é importante? Por exemplo, na campanha de 2022, a gente achava que a economia, que o Brasil estava de volta ao mapa da fome, tinha um número, já estava 24 milhões de pessoas passando fome, os preços estavam subindo, a inflação lá em cima. Então, a economia, a gente queria pautar aquilo ali. A democracia, naquele momento, estava sendo questionada. Também a gente achava que era um tema interessante para pautar.
E a gente tinha saído de uma pandemia. E que o que a gente entendia que o enfrentamento do governo da época não soube fazer adequadamente esse enfrentamento à pandemia, né? Questionando a vacina e por aí ia. Então a gente pegou esses 3 temas, pautamos ele, numa linguagem jornalística, está pautado aquilo ali. Quando você pauta, é mais fácil você ganhar a narrativa, porque quem ganha a eleição é quem ganha a narrativa. Então, nós ganhamos aquela narrativa. Em cima desses 3 pilares. Em cima desses 3 pilares. Então, não é o ganhar o voto. Se, no caso, o eleitor, a população vai para as urnas ciente do que é aquilo ali, qual é o problema, tendo ciência daquilo que você pautou, e você ganhou a narrativa, ou seja, você esclareceu devidamente aquilo, a possibilidade de se ganhar as eleições o voto é muito vem grande. como consequência. Agora me fala mais do livro, Sidônio. Você lançou em Brasília, pretende lançar aqui em Salvador. Como é que está esse lançamento desse livro? Não, eu lancei em Brasília, não sei se vou lançar, mesmo porque assim, já passei para algumas pessoas o livro. O livro ainda precisa de uma versão com um custo mais baixo e vou fazer com a editora. A gente está analisando isso. E tem uma possibilidade no ano que vem, no início do ano que vem, lançar em Madrid. A gente foi convidado e estamos trabalhando para ter uma versão em espanhol do livro. Esse livro, na verdade, ele é uma coletânea de peças e é um instrumento, digamos assim, importante para consultas futuras nas universidades, bibliotecas. Não só de publicitários, é isso? Não só de publicitários, para entender esse momento em 2022 que o país estava passando. E também do pessoal da área de marketing, né? Das universidades, e que quero entender um pouco de uma campanha política, como é que faz o marketing político. O momento que a gente passou, como eu falei agora há pouco também, muito movimentado nas redes sociais e com muitas fake news. Como combater fake news em campanha, por exemplo? Qual é a linguagem que é usada, né, para derrubar uma fake news numa campanha? A fake news, ela engaja. Vamos analisar aqui, que eu acho que é uma coisa também interessante, né? Nas redes sociais, a gente tem que ver o que engaja. Tem 2 coisas que engajam e que são perigosíssimas. Uma é a fake news, porque você está trabalhando com a mentira, ela é interessante, então as pessoas vão lá e criam isso e desenvolvem, né? E tem engajamento. Tem uma outra coisa também que engaja, que é perigosa, que é o ódio. O país, logo após ali, e durante o período também assim da pandemia, foi contaminado pelo ódio. E o ódio engaja. Se você chegar, não, Casimiro, você chega lá e fala assim, eu amo, sei lá, minha mulher. Você vai ter uns coraçõezinhos assim de alguns amigos e tudo, mas nada de que é isso. Agora, se você fala assim, eu detesto minha mulher... Aí vamos likes e mais likes. Aí você passa a ser conhecido no Brasil inteiro. Interessante isso. Agora mesmo a gente está vendo, né? Essa cadeirada aí no debate. Eu ia lhe perguntar sobre essa cadeirada lá no debate de São Paulo. O que acontece? Porra, todo mundo está sabendo disso. Por quê? Porque tem um instrumento novo, é uma cadeirada, é violência, e tem consequências que teve provocações, e muitas, aliás, em todos os debates. E o debate está resumindo não ao conteúdo político. O conteúdo, quando eu falo conteúdo político, é o conteúdo mesmo, de propostas. A pessoa vai para um debate, numa cidade como São Paulo, é para ver conteúdo, quais são as propostas que o candidato tem. O que está acontecendo lá? Provocações. E a violência que eu estou falando é o seguinte, não estou falando somente de quem usou a cadeirada, é de quem também provoca, agride, inventa. Né? Violência verbal. É uma violência verbal, agressiva. Então, assim, e aí diminui o debate, a discussão de conteúdo. Tem um problema que está acontecendo no mundo e aqui também no Brasil, que o meme, eu não sou contra o meme, eu acho que o meme na publicidade é um negócio interessante, como humor é interessante, né? Mas o meme está derrotando o debate político, o debate de conteúdo, inclusive no Congresso Nacional. Eu posso citar um exemplo para você, sei lá, no Dia Internacional da Mulher, há 2 anos atrás, em vez de a maior notícia ser a luta das mulheres pela igualdade, pelos seus direitos, e que isso teria uma repercussão no país, terminou aparecendo um deputado que botou uma peruca na cabeça. Então, quer dizer, o meme derrotou o debate, né? A discussão, o conteúdo. Obrigado pela entrevista, parabéns pelo livro. Valeu. Volta mais vezes para a gente bater um papo.
Massa. Tá bom? Obrigado, parabéns. E vamos lançar esse livro. Vamos lançar. Você vai lançar aqui em Salvador. Vou pensar aqui em lançar aqui também na Bahia. Parabéns, tá bom, Sidônio? Falou. Vamos dar uma olhada agora no trânsito aqui, ao vivo, no seu Bom Dia Bahia.